E então nós queremos saudar os amados irmãos, em nome de Jesus, o Filho de Deus, que morreu na cruz para nos salvar. E queremos então dar início orando ao Senhor Deus. Pai Santo, colocamos nas Tuas mãos a nossa vida. Quando esse estudo será feito, é a Tua palavra, não é a vontade, o desejo do homem, mas é a Tua palavra. E é um assunto que nós já vimos outras vezes, mas certamente nesta manhã o Senhor vai dar um enfoque diferente a ele. E pedimos, Senhor Deus, então, que o nosso coração preparado esteja para que o entenda, para que o apreenda, para que isso se transforme em obediência e em prática de vida no nosso viver. Queremos lembrar-te dos irmãos que não podem estar aqui, alguns certamente por problemas de saúde, outros por problemas de trabalho, que é necessário estar lá no trabalho, outros, quem sabe, decidiram usar esse tempo para outros motivos que poderiam ser adiados, mas que o Senhor esteja trabalhando no coração de cada um, para que todos nós lembremos que o domingo é o dia de descanso físico e o dia também de adoração ao Senhor. Ajuda-nos nesse sentido, nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém, Pai. Acho que pode colocar a primeira tela. Nós vamos tratar desse assunto nesta manhã, descanso. A nossa sociedade é uma sociedade cansada. É uma sociedade em que as pessoas vivem cansadas, trabalham muito, estudam muito, correm muito, são agitadas. E o nosso Deus, Ele nos criou não somente para o trabalho, mas também para o descanso. A máquina humana, o nosso corpo, ele precisa de descanso. Ele precisa trabalhar, exercitar, porque se ele só descansar, ele atrofia, e se ele só trabalhar e não tendo descanso, ele vai ter dificuldade, porque vai se desgastar e não vai render o que deveria ser o normal na vida de cada um de nós. Render no nosso trabalho e render dentro do tempo que Deus estabeleceu para cada um de nós, não é? O tempo de vida que Deus estabeleceu para cada um de nós. E nós vamos olhar para esse texto, e esse texto, ele está baseado na pessoa de Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele tem essas características que nós vamos olhar, embutidas nele mesmo, e toda pessoa, aliás, o próprio Senhor Jesus, ele é alguém que foi capaz de cumprir tudo aquilo que ele nos vai ensinar nesta manhã, e aquilo que ele ensinou, que está registrado no Novo Testamento. Porque se não fosse assim, Jesus seria um louco, ou ele seria um falsário. Alguém que diz que fez e não fez, alguém que diz que nós devemos fazer, mas se ele não fez, nós também não seremos capazes de cumprir aquilo que ele colocou na palavra dele. Mas as credenciais de Jesus Cristo o habilitam a fazer com responsabilidade, através de fatos comprovados, através da sua vida, isso que nós vamos olhar nessa manhã. Quando nós olhamos para os capítulos anteriores ao capítulo 11
de Mateus, e olhando também para todo o contexto do Novo Testamento, nós vamos ver que essas credenciais de Jesus o habilitam para que ele possa expor o que ele expôs, e nós somos capazes também de viver a mesma verdade que ele também viveu e que ele está ensinando. Não porque essa capacidade está em nós, não é inerente em nós essa capacidade, mas porque essa capacidade, ela vem do alto, vem do próprio Deus, e Jesus é Deus. Então nós temos capacidade para viver esse descanso que ele está propondo no texto que nós vamos olhar nesta manhã. Então esse texto, ele começa com um convite. O versículo 28 nos diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Outra versão diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aqui então nós temos o convite de Jesus Cristo para que nós tenhamos descanso verdadeiro em tudo que nós fizermos, porque ele, Jesus, viveu no mesmo mundo que nós estamos vivendo. Você pode dizer, mas o mundo dos dias de Jesus foi diferente do mundo de hoje. Certamente foi diferente em termos de tecnologia, mas em termos de aspirações humanas, o mundo continua sendo o mesmo. Quando nós olhamos para as tecnologias que nós temos hoje, nós vamos encontrar homens que eles iam dormir tarde, que eles se dedicavam intensamente àquilo do qual ou das quais nós estamos usufruindo hoje. O mundo não é diferente, o mundo é igual. O mundo no qual Jesus viveu e o mundo no qual nós estamos vivendo é o mesmo. Jesus sofreu as mesmas coisas que nós sofremos. Jesus sofreu as mesmas pressões sociais. Jesus sofreu as mesmas pressões econômicas, físicas e espirituais que nós sofremos. Não foi diferente. É a mesma coisa. Então, ele viveu as mesmas experiências de vida que nós vivemos. Então, com estas palavras, que está aí no versículo 28, se nós pudéssemos transportá-la para o linguajar de hoje, para o nosso vocabulário de hoje, o que Jesus está dizendo é o seguinte: veja a minha vida, e veja na minha vida, como é que eu lido com esses fatores que produzem cansaço e sobrepeso em vocês, que acaba fazendo com que a carga seja muito grande. E Jesus continua dizendo: eu não sou subjugado por esse cansaço e por esse sobrepeso. Vinde a mim. Eu quero dar a vocês o alívio que tenho diante dessas pressões que a vida impõe a todos vocês. E vocês também podem encontrar esse alívio. Então, praticamente é isso que Jesus Cristo está dizendo para nós. Então, eu e você não podemos, de forma alguma, apresentar desculpas que, olha, a carga está muito grande, eu não estou conseguindo mais carregá-la, eu estou sendo esmagada por ela. Porque Jesus, ele está te convidando, não somente nesse momento,
Certamente você já passou por esse convite de Jesus na leitura da Bíblia muitas vezes. Certamente você não atinou para elas. Certamente você passou correndo na leitura. Você não observou as implicações que esse texto de Jesus está trazendo para nós. Então Jesus está dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está dizendo: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então Jesus, ele está mostrando para nós que as pressões que sofremos, de modo geral, elas têm várias denominações no vocabulário humano. Então as pessoas vão dizer: olha, isso se chama trabalho demais, isso se chama opressão, que o patrão, que o chefe, ou que o meu esposo, ou que a minha esposa, os meus pais, os meus filhos estão exercendo em mim, os políticos estão exercendo em mim, e a vida está muito cansada, eu não aguento mais. Nós poderemos dizer isso. Se você for conversar com o médico vai trazer para você várias outras denominações para o cansaço que você está tendo. Ele vai te prescrever medicamentos para trazer alívio para você. E você acredita, e eu acredito, e nós vamos usar desses medicamentos. E nós vamos achar que eles vão trazer alívio para nós. Vão trazer alívio sim. Mas não o alívio que Jesus promete. É um alívio temporário, não um alívio permanente, como Jesus está propondo para nós, porque ele experimentou na sua experiência de vida, funcionou na vida dele, e ele está dizendo, funciona na sua vida também. É o que Jesus Cristo está dizendo. Então, as pressões que o vocabulário humano traz são os mais variados. Os mais variados. Mas o Senhor Jesus e a própria palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, vai mostrar para nós apenas uma denominação. Pode ter algumas variações, mas todas elas significam a mesma coisa. Significa pecado. Eu sei que é uma palavra que você não gosta de ouvir. Eu sei que é uma palavra que você já ouviu tantas vezes que você até fecha os ouvidos para não ouvi-la. Eu tenho certeza que você pode agir dessa maneira interiormente quando você ouve essa palavra pecado. Você gosta muito mais do que um médico diz. Você gosta muito mais do que um psicólogo diz. Você gosta mais do que uma pessoa que está fazendo uma palestra de autoajuda ou um pastor que prega autoajuda. Você gosta muito mais do que ele fala do que aquilo que Jesus diz. Certamente. Por quê que você gosta mais disso? Pela razão de que o que Jesus faz nos confronta. Diz: olha, você tem que mudar. Você tem que agir dessa maneira. É assim que você tem que viver para que você tenha descanso. Mas quando o médico
você vai no consultório dele, quando um psicólogo, quando um psiquiatra, você vai nele e ele mascara isso para você, ao invés de chamar de pecado, ele mascara com outro nome. Ao invés daquele pregador, daquele palestrante que você está ouvindo, ao invés dele usar a palavra pecado, ele vai usar outras palavras que são assim palatáveis, que são leves, que você gosta, que vai fazer cócegas em você, e você diz: esse é o cara, eu vou segui-lo. Se ele faz palestras através das redes sociais, eu vou segui-lo, eu vou ouvir todas as palestras dele, porque isso faz bem para mim. Faz bem momentaneamente, mas não faz bem permanentemente, porque esses palestrantes que estão fazendo palestras aí de autoajuda, e os médicos, um médico ou outro é que vai realmente confrontar, mas a maioria não. Então você se sente bem com eles, você os procura. Toda vez que você está mal, você o procura. Não é verdade? E tem alguns médicos que nós não trocamos por um outro médico, a gente só vai naquele. Mesmo que o problema não seja resolvido permanentemente, mas a gente só vai nele. Porque aquilo que ele fala é gostoso aos nossos ouvidos. Eu me lembro de uma pessoa que ela foi numa dentista para fazer limpeza de dentes. E a dentista acabou sendo assim dura com ela, porque ela era uma pessoa que não higienizava a sua boca de maneira correta. Ela disse: nunca mais vou nessa dentista. Nunca mais. A dentista a confrontou. Disse: olha, você tem que usar fio dental, você tem que usar palito, você tem que escovar os dentes. Falou isso para ela. Se você não fizer isso, os seus dentes vão permanecer igual ou pior do que está. Ela não gostou. Ela disse que não ia mais naquela dentista. Dá para perceber? É isso que Jesus Cristo está dizendo. Então, pecado é pecado meu, sobre mim mesmo, sobre as dificuldades que o pecado causa na minha vida, ou pecado meu que causa problema sobre a vida de outras pessoas, ou pecado de outras pessoas que acaba trazendo dificuldade para você, acaba trazendo dificuldade para mim. Isso é pecado. E aí, nós podemos olhar na palavra de Deus, quando a gente olha em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, veja o que nós olhamos aí. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. O que é que Deus fez? Deus preparou o mundo com tudo aquilo que nós precisamos, e Deus preparou o mundo com coisas que nos traz prazer, nos traz felicidade, nos dá realização. Mas o nosso Deus é um Deus que não nos criou como robôs. Ele não nos criou para que nós fizéssemos apenas e tão somente aquilo que Ele quer. O nosso Deus nos criou com livre-arbítrio. Eu escolho fazer o que Deus disse, ou eu escolho desobedecer a Deus, não fazendo aquilo que Ele disse. Por esse motivo é que no versículo 17, o Senhor Deus deixou claro para o homem: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então aqui
Deus está dando uma escolha para o ser humano, deixando o ser humano fazer as suas escolhas. Você vai preferir o bem ou você vai preferir o mal? Se você preferir o bem e o mal, o que vai acontecer? O mal vai superar o bem. Então, por esse motivo, você não pode fazer a sua própria vontade. Você tem que escolher o que você quer fazer. Então, por esse motivo é que ele deixou a árvore do bem e do mal para saber se o homem, no seu livre-arbítrio, desejaria obedecer somente a Deus ou se ele quereria obedecer a Deus e fazer a sua própria vontade ao mesmo tempo. Não tem como. Não tem como. Ou faz a vontade de Deus, ou faz o mal. E quando nós fazemos o bem e o mal ao mesmo tempo, o mal supera o bem. É isso que acontece. E nós somos enganados. Nós achamos que, mesmo fazendo o mal, mas quando nós fazemos o bem, nós estamos de bem. Não estamos, nós estamos mal. É essa a grande questão. E a gente não percebe isso. E a gente se torna enganado por causa disso. E quando essa palavra aparece, certamente você morrerá, não é uma morte instantânea. Não é. É aí que vem o cansaço. É aquela morte lenta. Aí vem o cansaço. Aí eu não consigo descansar durante o dia, porque eu tenho que trabalhar, tenho que desenvolver as minhas atividades. Mas durante o dia eu faço o bem e o mal. Quando chega a noite eu coloco a cabeça no travesseiro e eu não consigo dormir, porque o mal está ali me acusando por aquilo que eu fiz. Então eu não consigo descansar. O dia se torna pesado, difícil, e eu fico desejando que a noite chega para que eu vá para casa, eu janto, eu tomo lanche, eu sento no sofá, eu possa assistir meu programa de televisão, mas o programa de televisão me leva também a desejar o mal. E aí quando eu vou para a cama e eu durmo, a minha mente não consegue descansar o meu corpo. Porque aquelas imagens que eu vi na televisão, aquelas coisas que eu pensei durante o dia, vêm perturbar a minha mente durante a noite, e eu não consigo descansar direito. E aí, a minha vida continua essa questão de cansado, desejando descansar e não conseguindo descansar, da maneira como Deus estabeleceu. Então, certamente você morrerá. É isso que está acontecendo conosco. É isso que acontece com o ser humano. Aí nós olhamos para Gênesis capítulo 3, versículo 6, e nós encontramos, 6 e 7, nós encontramos o seguinte: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, que árvore? Do bem e do mal. Era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o, e o deu a seu marido, que também comeu. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Aí você diz, mas Deus não devia ter nos feito para só fazermos o bem? Para só escolhermos as coisas certas? Ele podia fazer isso. Mas não seria amor para com Deus. Nós não iríamos amar a Deus de todo o coração. Nós já tínhamos sido programados somente para fazer a vontade dEle. Nós não teríamos livre-arbítrio. A nossa vontade, ela seria sucumbida para que somente a vontade de Deus fosse realizada por nós em tudo que nós fizéssemos. Então Deus, eu volto a repetir, Deus deixou-nos com livre arbítrio.
nós iríamos escolher. Então, justamente, Deus fez, olha, dá uma olhada para vocês pensarem. Quantas árvores há no mundo que nós podemos comer o fruto delas, e elas fazerem, e o fruto delas fazer bem para o nosso físico, para nós termos boa saúde. Quanto? Mas de repente você ouve que uma pessoa comeu determinado fruto que não deveria comer, e a pessoa é intoxicada, e a pessoa às vezes acaba até morrendo. A pessoa não acredita que aquele fruto ali pode fazer mal para ela. Mas ela diz, mas que fruto bonito. Ele é tão bonito, deve ser gostoso. E às vezes ao paladar é gostoso, mas quando chega no estômago, causa o estrago. Foi isso que os homens, através de Adão e Eva, começaram a fazer. Entende? Eles perceberam que estavam nus. Eles começaram a verificar que eles não eram, a partir do momento que comeram do fruto da árvore que Deus disse para não comer, eles começaram a ver que havia maldade no coração deles. A nudez aqui não está se referindo apenas à nudez física. Está dizendo que o homem começou a ver que ele era mau a partir daquele momento, a partir da desobediência, a partir do momento em que ele deu ouvidos ao diabo incorporado naquela serpente. Ele começou a perceber que ele era mau. É o que o texto nos diz. Então, meus amados, o pecado gera cansaço, ele gera uma sobrecarga no ser humano. E é por esse motivo que nós somos assim. Então, quando nós olhamos para isso que Jesus chamou de cansaço e sobrecarga, eles são de origem espiritual. Não é que aquele colega seu do seu lado é o mal. Não é que o seu patrão é o mal. Não é que o seu chefe é o mal. Não é que o seu vizinho é o mal. Não é que o seu esposo é o mal, a sua esposa é a má, os seus filhos são maus. Não é isso. Não é isso. O problema é muito mais sério. O problema está na alma, está no coração do ser humano. É de origem espiritual, não é de origem material. É de origem espiritual. É verdade. Se o seu marido age, o seu cônjuge age de maneira mal para com você, você está vendo a ele. Você não consegue, às vezes, enxergar o coração dele, a alma dele. Por isso você vai enfrentá-lo por causa daquilo que ele está fazendo para com você. Mas o problema é muito mais sério. É um problema de alma, é um problema de coração. E aí vem as consequências. Gênesis 3, 16 e 17. A mulher, ele declarou, ele quem? Deus, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, e ele a dominará. Ele quem? O homem dominando a mulher. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Deu para perceber
o que o pecado causou na vida do ser humano? São poucas as mulheres que passam durante toda a sua gravidez bem. Pouquíssimas. A maioria passa tendo sofrimento. Algum sofrimento vai ter. De modo geral. Durante a sua gravidez. Por isso que muitas mulheres mais jovens, elas não querem ter filhos. Porque elas já ouviram que no momento do parto o sofrimento é grande. E por esse motivo elas não querem ter filhos. Porque isso vai acontecer. O sofrimento não será somente em termos das dores do parto, mas aquele corpo lindo que ela tem vai acabar. Haverá sofrimento no seu corpo também. Aquele corpo da sua adolescência, da sua juventude, ele não mais permanecerá. Ela vai se olhar no espelho e ela vai dizer, mas como eu era linda. É isso que acontece. Então, tudo isso é fruto da desobediência, é fruto do pecado. Então, isso gera cansaço. E aí, o que acontece? Pensando no caso da mulher. O que acontece? A mulher, então, tem que gastar muito dinheiro na área, com a sua saúde, com a sua beleza física. Não é? Diga isso a Mônica. A Mônica está aqui dentro ainda? Está. A Mônica trabalha numa empresa aí que vende cosméticos. Então a mulher precisa ter isso para ela ter beleza física, para tentar esconder aquilo que o casamento, aquilo que a gravidez, aquilo que o parto produziu nela. É o que Deus colocou na palavra dele. A escolha errada gerando todas essas dificuldades na mulher. E se não bastasse isso, aí vem mais problemas. Aí os filhos. O que acontece com relação aos filhos? A dificuldade de educar, disciplinar os filhos. Isso gera cansaço. A mãe diz, eu não vejo a hora que chega a noite para eu colocá-lo na cama, para eu poder descansar. E de modo geral, a mulher é quem mais sofre nessa área de educação e de disciplina dos filhos. Porque é ela que fica o tempo maior com ele. Mas aí, o que é que esse que levou a mulher a comer do fruto e dar o fruto para o seu marido comer, o que é que ele criou para que a mãe tivesse uma sensação de alívio? Bom, você pode, aos 7 anos de idade, tem que colocar o filho na escola. Eu entrei com um pouco antes de 6 anos na escola. 6 anos de idade. Bom, enquanto o filho está na escola, a mãe respira um pouco mais aliviada. Mas aí ele colocou outra coisa na cabeça do homem. Não, vamos criar aí escolas infantis. Não era obrigatório, mas muitas mães colocavam seus filhos lá na escola infantil. Mas como algumas mães não faziam isso, colocaram como lei. A partir dos 4 anos de idade, a mãe tem que colocar, os pais têm que colocar os filhos na escola. Aí é obrigatório, 4 anos de idade, o filho tem que ir para a escola. Mas as escolas, elas podem receber os filhos
A partir dos 4 meses, a partir dos 6 meses de idade. E alguns pais optam para colocá-los nessa idade. Porque nessa idade eles choram muito, eles não querem comer, eles fazem birra. Então é tempo assim de descanso. Mas a consequência vai chegar aonde? Vai chegar quando o filho se torna junior, se torna adolescente, se torna jovem. Aí o problema será muito maior do que nessa fase de 0 a 4 anos de idade. E os pais não percebem isso. Eles não percebem isso. Porque é a fase até os 4 anos de idade. Se os pais levarem os filhos realmente como Deus coloca na sua palavra, educá-lo e discipliná-lo até os 4 anos de idade, e nessa fase de 0 a 4 anos de idade, os filhos não lembram de nada. De você ter dito não, com autoridade para o filho, para que ele não faça. De você pegar a varinha e dar umas 2, 3 varadas no bumbum ou na perna da criança. A criança não lembra de nada. Mas o inimigo das nossas almas, que ele já começou a trazer para nós cansaço, antes dos filhos nascerem, ele diz, olha, se você fizer isso, seu filho não vai te amar, não vai gostar de você, ele vai ficar com ódio de você. E aí os pais não fazem isso, não disciplinam até os 4 anos de idade. Mas os filhos não lembram de nada até essa fase. A partir dos 4, 5 anos de idade, eles começam a entender as coisas. E se você não educá-lo até essa fase de 4, 5 anos de idade, a partir dos 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, você não vai conseguir. Sabe por que você não vai conseguir? Porque ele vai para a escola. E lá na escola, os professores não têm autoridade para fazer aquilo que você tem autoridade dentro da sua casa. Eles são proibidos de fazer isso, por lei. E aí você perdeu o seu filho, em termos de educação e em termos de disciplina. E aí o sofrimento vai ser até que você morra. Porque filho casado, mal educado, que não sofreu disciplina nessa fase que ele precisa sofrer, ele vai dar trabalho o restante da vida. E os pais vão sofrer até o fim. Esse é o grande problema. Esperamos que Deus, com seu Santo Espírito, abra nossa mente para nós podermos entender isso. Que o problema é espiritual. Isso só pode ser resolvido espiritualmente. E ao homem. E Deus então volta para o homem e diz, olha, como você deu ouvido para sua mulher, naquilo que ela estava errada, você vai pagar o preço também. Você não vai ficar em casa para cuidar dos filhos no dia a dia, mas você vai para o trabalho. E lá você vai ver o que é sofrimento, o que é cansaço, o que é sobrepeso. Olha aí, versículo 17, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento se alimentará dela todos os dias da sua vida. Eu me lembro, eu era criança ainda, meus pais trabalhavam na roça. Eu me lembro que lá na roça, na plantação de café, não havia adubo naquela época para corrigir o solo, para produzir. A única coisa que eles jogavam lá era palha de café, era palha de arroz, que eles jogavam lá, que ia incorporando a terra, e aquilo ali ia fazendo a terra continuar sendo produtiva. E eu me lembro que no meio dos carreadores de café, plantava-se feijão, plantava arroz, plantava milho, plantava abóbora, plantava
mamão, semente de mamão, e tudo produzia. Hoje não produz mais. Deus deixou claro isso na palavra dele. A terra será maldita por causa do seu erro. Então vocês vejam, o problema é espiritual. É espiritual. Pelo fato do ser humano desobedecer a Deus, ele tem cansaço. Em tudo, ele tem cansaço. Então veja bem, além disso, o versículo 18 diz, ela, está falando da terra, lhe dará espinhos e ervas daninhas. Eu lembro que o meu pai, nossa família, mudou para a cidade, porque o meu pai acha que foi um espinho que pegou na canela dele, infeccionou e a coisa tomou um vulto tão grande que remédio caseiro não curava. E nós tivemos que mudar para a cidade por causa daquele problema do meu pai, espinhos. Ervas daninhas, quem é que acaba com tiririca? Quem? Quem é que acaba com a tiririca? Quem é que acaba com o carrapicho? Quem acaba? Às vezes, fazendo caminhada aqui pela cidade, eu vejo assim na beira entre a guia e a calçada ali, um pé de carrapicho lá que ele cresce e dá muitos carrapichos. Aquilo ali vai produzir muito mais. Quem é que acaba com isso? Ah, mas o homem inventou máquinas. Mas e as máquinas? Elas também não vão trazer sofrimento para o homem? As máquinas trabalham sem combustível? As máquinas, as peças não acabam? Não se desgastam? E para produzir o que se produz, tem que trabalhar dia e noite? E os caminhoneiros, né, Oséias? E aí? Né, Júnior? Lidar com caminhoneiros, com os problemas deles. E aí? Isso causa cansaço e sobrecarga ou não causa? Então Deus está muito claro na palavra dele, afirmando essas realidades para nós. E ele diz, versículo 19, com o suor do seu rosto, falando para o homem, você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Deus está dizendo, olha, vai ser sofrimento até o final da sua vida. Deus está dizendo. Essa origem teve início lá no Jardim do Éden, desse cansaço, desse sofrimento, dessa sobrecarga, e perdura até hoje, e vai perdurar até o fim da nossa vida, porque o mesmo engano no qual Eva e Adão caíram lá no Jardim do Éden, nós temos caído hoje também. A mesma coisa. Continua conosco hoje também. É por esse motivo que nós estamos agindo dessa maneira. Nós estamos cansados e sobrecarregados. Por isso que Jesus, então, ele faz o convite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu vou parar por aqui porque é o horário de nós pararmos.